Câmera foi? Foi som? Tilinho, take 2. Tilinho, então, de maneira bem resumida, como foi aquela campanha do Grêmio Esportes no estadual de 1977, que ele não começa bem, depois tem a entrada de novos jogadores, tem uma recomposição, ele se recupera e vai para o quadrangular. Como é que foi? O Grêmio fica na chave norte, com 8 equipes, né? Fica Grêmio, Londrina, Bandeirante, Matsubara, Centenário do Sul, Umuarama e Paranavaí. E o Grêmio fica em quinto no geral. E se classificaria 4 para o octagonal. E o Grêmio cai para repescagem. E dentro dessa repescagem, o Grêmio contrata jogador, técnico novo, vem o Capão como treinador, vem Nilo, Albérico, Itamar, Nivaldo, Marquinhos, né? Aí o Grêmio faz uma campanha ótima, com 5 vitórias e um empate. E chega ao quadrangular final. Legal. Bom, nesse quadrangular, eu queria que você explicasse um pouquinho, foram 4 jogos, né? O primeiro deles, o Grêmio vence, o segundo perde, enfim, vai e vem até que o Grêmio consegue. Como é que se deram esses 4 jogos com o Curitiba? O primeiro foi dia 4 de setembro, foi na final do Paranaense, do quadrangular do primeiro turno, aqui em Maringá. O Grêmio vence de 2-1 com gol do Freitas e Didi, e com esse resultado o Grêmio já garantiu a sua participação no final do campeonato. E aí vem o segundo turno, dia 18 de setembro, o Grêmio perde em Curitiba, a final do segundo turno, 2-1, no qual o Curitiba é campeão do segundo turno. Aí é feita as 2 partidas final, no dia 25 do 9 em Maringá, com recorde de público, né? 33.040 pessoas, pagantes, e o Grêmio ganha de 1-0 com o Itamar. E a final, dia 2 de outubro, em Curitiba, um empate de 1-1, gol do Itamar de falta, que o Grêmio saga-se campeão de 77. Você estava nesses jogos que se deram? Aqui sim, aqui em Maringá eu estava nos 3 jogos. O que você se lembra daqueles momentos? Público, né, cara? O público era sacanagem. Você tinha que chegar no estádio às 1h30 da tarde para sentar. O jogo era às 4 horas. Então você tinha que chegar cedo, porque a torcida era fanática demais pelo Grêmio. Legal. Bom, é impressionante que esses times, os 2 Grêmios, eles vão conquistar os seus títulos quando o João Paulino estava no cargo de prefeito, né? Tanto em 77, 63, 64. Claro, são times diferentes, mas João Paulino estava no comando da cidade. Eu queria que você fizesse uma análise da importância do João Paulino para os 2 Grêmios, nessas vitórias importantes dos estaduais. Olha, o João Paulino, além de ser um ótimo prefeito da cidade, ele era um prefeito torcedor do Grêmio. Ele participava das reuniões do Grêmio, participava dos jogos do Grêmio. Inclusive tem um jogo em Paranaguá, o primeiro jogo da decisão de 64 contra o Seleto, ele estava no banco de reserva, tomou uma garrafada, cortou aqui o pescoço dele. E ele, além de cobrar muito do pessoal da diretoria, ele era o prefeito que ia no comércio, em geral, arrecadar fundos, né? E era um prefeito que também nos bastidores, ele conseguia fazer alguma coisa pro Grêmio também. Legal. Bom, Tinho, eu gostaria que você já falou isso pra mim uma vez, a gente gravou num vídeo, ficou bem legal, aproveitar essa sua lembrança. Como é que se deu aquela tragédia com a única morte em campo do Willie Davis, que aconteceu em 17 de setembro de 78, em um jogo do Grêmio contra o Colorado? Foi uma tarde muito triste, né? Porque você sai para ir ao estádio de futebol, você assistiu uma partida, e você vê um lance que não foi tão... A falta foi do Walter Cir no Nivaldo, e foi uma fatalidade. Na hora, a gente pensou que quem tinha se machucado era o Nivaldo, porque ele pula por cima do Walter Cir. Aí você vê os jogadores chegando, o médico do Grêmio ajudando, aí você vê o desespero.
Aí foi um desespero geral, dentro do campo e fora do campo também. Todo mundo não sabia o que falar, todo mundo foi embora cabisbaixo, né? Foi uma tarde muito triste aquela. Qual foi o impacto na vida do Nivaldo dessa tragédia? Olha, ele teve que passar por psicólogo, né? Os jogadores do Grêmio mais experientes na época, o Didi, o Itamar, deram uma força para ele, né? Porque não é fácil. Ele tendo a fatalidade de estar nesse lance, né? Mas acho que ajudou muito foi a própria família ter mandado uma carta para ele, isentando ele do acidente do jogo, né? Família do Walter Silva. Do Walter Silva. Rubens Pereira Leite foi eleito presidente, Navarro Mansur, o vice. Eu queria que você falasse a importância desses personagens no fortalecimento do time. E aí a gente já está falando da década de 60. Né? Dos dirigentes do Grêmio esportivo lá nos anos 60. Claro, João Paulino também foi importante, como você destacou. Mas qual o papel dos dirigentes nessa articulação? Porque eles não eram dirigentes profissionais, eles eram apaixonados pelo futebol, né? Então, eles foram os fundadores do Grêmio em 61, né? Mas só que o grande nome do futebol de Maringá chama-se Domingos José Mansur, o Navarro Mansur. Em 63, 64, ele já assumiu a presidência do Grêmio. E ele foi o grande nome, o Navarro Mansur, só em 63, 64, 65, 66, 67 e 77 também. Então, ele é o grande nome do futebol de Maringá, Navarro Mansur. Quem era Navarro Mansur? O que você pode destacar desse personagem? Ele era um homem que tinha acho que tinha um armazém em Maringá. E aí ele foi no futebol, acho que a pedido do João Paulino, né? E seguiu a vida no futebol. Depois ele passou pelo Atlético, né? Então era um cara que saiu da vida comum para o futebol profissional. A sociedade maringaense abraçava muito o futebol, era fanática pelo futebol. O que você acha que levou a esse fanatismo? Claro, as vitórias do Grêmio, mas a gente tem períodos sem vitória, embora o time esteja jogando bem. Então você tem 63, 64, você tem um período, por mais que tenha a vitória do norte do Paraná, depois você tem 68, enfim. Mas o que fez a torcida abraçar tanto esses times da cidade? Qual que é a sua leitura, time? Eu acho que sempre foram times bons da cidade. O Grêmio sempre, até 89, o Grêmio sempre manteve o time para brigar por títulos. Certo? Então a torcida já era fanática, então já vem de 62, 63 e em diante, aquele fanatismo. Só não de Maringá, mas da região inteira. Por ter time bom, entendeu? Bom, em maio de 65, a gente tem aquela goleada do Santos de 11-1 sobre o Grêmio. Como é que você avalia aquele resultado e o que você pode destacar de bastidores? Aquele resultado, você falando, é um resultado anormal, porque o time do Santos era favorito, mas não um resultado de 11-1. Só que na véspera do jogo, a diretoria do Santos chegou na diretoria do Grêmio e disse, o Pelé está com uma luxação na clavícula. Se encostar nele, a gente tira do jogo. E o grande personagem do Santos, apesar de ser um time que tinha grandes jogadores, era o rei do futebol, né? E nesse jogo seguinte, o Roderley, que já conhecia o Pelé, que já tinha jogado contra o Pelé em São Paulo pelo Nacional, ele chegou nos olhos e falou assim, você marca o Pelé em cima e deixa o Mengalva solto. O primeiro tempo virou 3-1, jogo tranquilo. Aí no vestiário o técnico do Grêmio, que era o Nestor Alves, chegou nos olhos e falou assim, você joga pro Roderley ou joga pro Grêmio. Aí o Zuling deixou o Pelé jogar e virou o que virou, né? 11-1. Quais os principais jogadores do Grêmio Esportivo lá na década de 60? Quem você poderia dizer? Eu falo o seguinte, que o time de 64, que era Maurício, Nilo, Edson Faria, Oliveira e Pinduca, Haroldo e Zuing, Danúbio, Walter Prado, Edgar Luiz Alberto, é o time que marcou. É o melhor time da história do Grêmio. Foi tricampeão do Norte, foi bicampeão
Paranaense, e o time que deu a alavancada não só para o futebol de Maringá, mas para o norte do Paraná. A gente tem uma passagem interessante também do Grêmio Esportivo, na Taça Centro-Sul. Esse é vitorioso lá em 68, né? E aí tem uma confusão do desdobramento depois do Robertinho pro Robertão e tal. Queria que você fizesse uma avaliação. Como é que se deu esse desempenho na Taça Centro-Sul e depois? A gente pode considerar que aquele Grêmio tenha sido campeão nacional? É o seguinte, o Grêmio para chegar lá, ele primeiro passou pelos times aqui do Paraná, aí jogou com o time de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e disputou o título do torneio Centro-Sul com o Vila Nova de Nova Lima, de Minas Gerais. Aqui 2-0 e lá o Grêmio ganhou de 2-1. Isso em 68. Aí em 69 a CBF criou um torneio rápido, o torneio de times campeão do Brasil, que foi o Sport campeão do Norte e Nordeste, o Grêmio Maringá campeão do Centro-Sul, o Santos campeão do Robertão e o Botafogo da Copa Brasil, da Taça Brasil. E aí cruzou o Grêmio e o Sport. 3-0 aqui e 3-0 lá. Aí o Grêmio ficou campeão Centro-Sul, Norte, Nordeste. E foi disputar com o Santos 2 jogos, para ver quem ia representar o Brasil na Libertadores de 1970. E o primeiro jogo aconteceu em 10 de maio de 69, aqui em Maringá, 1-1. E o segundo, 5 de abril de 70, aqui em Maringá, 2-2. Aí a terceira partida ia ficar após a Copa do Mundo. Só que o Santos, por ter agenda, calendário, desistiu e passou por ofício a vaga para o Grêmio como campeão. Só que a CBF, que na época era a CBD, tinha brigado com a Conmebol. E 69 e 70 ficou sem representante na Copa Libertadores. Então o representante legal, era o Grêmio Maringá, que foi campeão de torneio Interclube do Brasil. Legal. Tilinho, a gente tem vários personagens que são importantes para a história do futebol profissional de Maringá. Você destacou os principais jogadores lá da década de 1960. Eu queria que você falasse quais seriam os principais jogadores aí já do Grêmio Esportivo lá de 77 que você poderia destacar naquele campeonato de 77 e alguns que inclusive continuaram mais algum tempo no Grêmio Esportivo Maringá. Quem você destaca? Não é Grêmio Esportivo, é Grêmio Esportivo Maringá. Eu acho que o maior jogador da década de 70 foi o Didi. Esse foi o maestro, é um cara que jogava fácil, era um líder no campo, né? E tinha o Itamar, que era o artilheiro, que desponta comentário, o Freitas, no excelente ponto direito, o Nivaldo no meio esquerda, excelente. A gente tinha um pé de meia cancha, que era Didi e Nivaldo Ferreirinha, que encantava onde jogava. E uma defesa muito boa com o Nilo Celso, né? Isso foi o destaque dos anos 70. Dos anos 80 eu destaco o Adoilson. O Adoilson, que passou aqui em 88, 89, e depois foi brilhar no Paraná Clube, no Vitória da Bahia. O Didi é o que veio do Palmeiras. Do Palmeiras, né? Algumas pessoas que a gente já entrevistou nas pesquisas que a gente conversou também, alguns jogadores gostavam da noite, né? O Didi era um desses jogadores. Né? Ele era o principal da noite, né? Só que chegava no dia do jogo, é o que mais era o melhor do time, né? Teve uma passagem, 83, que ele voltou aqui, que ele foi, acho que foi para uma noitada em Foz do Iguaçu, no jogo contra o Atlético. Aí a diretoria chamou ele às falhas, ele chorou e foi no jogo e arrebentou com o jogo. Foi o melhor em campo. Como é que se dava a preparação do Grêmio de Esportes ali? Tinha, claro, os treinos do Brinco da Vila e tal, mas como é que era a rotina do time naquela época? Para as pessoas entenderem um pouquinho como é que se dava. Os jogadores faziam todo o treino durante a semana, o técnico fazia uma preparação, uma leitura do outro time, como é que era? Era uma preparação normal de jogos. Quando joga era de domingo a domingo, era o coletivo na quarta-feira, o outro coletivo na sexta, e a semana era treino físico, treino com bola, e os sábados era o recreativo, né? E como é que era a presença da população no Brinco da Vila?
Nossa, aí era demais. Ali tinha verso de jogo de final, dá de 1.000 a 2.000 pessoas. Teve uma época que eles cobraram ingresso para ajudar os jogadores e a torcida ajudava. Entendi. Legal. Bom, a gente tem o Elno Pullman que vai fundar o Maringá Atlético Clube, né? O máquina. O famoso MAC, que tem o uniforme nas cores vermelho e branco lá em 89. O clube disputa a segundona, é campeão e consegue o acesso. Eu queria que você falasse como que se deu o surgimento do MAC e que depois acabou fazendo o Maringá ter 2 clubes no Campeonato Paranaense em 1990. O MAC se deu mais pelo fato do Apucarana perder seu espaço no Grêmio, né? Aí ele fundou com o Hugo Furlan em 89 o MAC. O MAC o Apucarana sempre foi um cara que sabia montar time, né? Ele montou um time que foi campeão da segunda divisão em 89. Em 90 fez uma boa primeira divisão, só que já ficou devendo financeiramente, porque ele não conseguiu arrecadar fundos. E em 91 veio o desespero, né? O time abandonou a competição por falta de dinheiro. Os jogadores, um jogo em Pato Branco, eles não quiseram jogar e não foram desistir da competição. O Apucarana é um cara controverso, porque ele sempre foi emblemático para montar times. O personagem tinha trânsito, conhecia muita gente, mas parece que ele não tinha a capacidade de administrar o time depois, né? É o seguinte, ele montava grandes times, ele contratava jogador de nome, só que não tinha como pagar os jogadores. Se ele ficasse à frente do futebol, só cuidando do futebol, o Grêmio sempre ia ter grande time. Mas o pessoal não dava muito crédito para ele, porque ele era um cara que também que ele brigava, né? Ele não deixava que os caras falar com ele, porque ele era muito inteligente. Ele dominava tudo. Então, era só que pela pessoa, os caras... Eu sempre me dei muito bem com ele, né? Mas os caras, muita gente na cidade não gostava dele, né? Qual foi a fase mais difícil para o futebol profissional em Maringá, na sua opinião? Foi quando caiu, em 94. Aí assumiu o Newton Seve em 95, que não conhecia nada de futebol, né? E aí o Grêmio se encerra em 96. Aí já acaba o Vale Azul, perde o campo, que é o Brinco da Vila. Acho que foi ali que foi a trajetória negativa do futebol de Maringá. Como é que se deu essa perda do Brinco da Vila? O que aconteceu? Acho que foi uma ação de dívidas, né? De uma ação de um ex-funcionário do Grêmio. Eu vou falar que me falaram. Que ele recebia, ele deixava de pagar o fundo de garantia dele. E ele entrou com a ação em cima do Brinco da Vila e ganhou o Brinco da Vila. Aí ele negociou com a prefeitura. Entendi. Como é que você também avalia, Otilinho, o desempenho do Grêmio Maringá no início dos anos 2000? Claro, outro time, né, ali, mas eu queria que você fizesse essa avaliação do Grêmio Maringá no início dos anos 2000. O início foi em 98, com o time sendo vice-campeão da Copa Paraná, eliminando o Curitiba e o Paraná e perdendo a final pro Atlético. E disputou a Copa Sul, que era time do Paraná e de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E depois, em 99, foi campeão da Copa Paraná em cima do Londrina, o único título que nós temos em cima do Londrina, e disputou a Copa Sul Minas, que veio Cruzeiro, Juventude, Curitiba, Atlético aqui. Em 2000 foi mal, porque o prefeito que ajudava na época era o Jairo Gianotto, aconteceu com ele. Aí, em 2001, assumiu outro pessoal na diretoria, é campeão da Série A1 invicto, em 2001. Em 2002, é vice-campeão do Paraná, porque foi contado só os times... foi contado os times do interior. Os times da capital só entraram no super campeonato. Mas o que valeu foi o título do interior. E o Grêmio foi vice-campeão. E aí, em 2013, acontece que entrega o time para o Aurélio Almeida.
e aí se acaba o futebol, né? Como é que você avalia o futebol profissional hoje em Maringá? Hoje muito bom, muito bem tocado, o pessoal é novo, né? Com ideias novas, a torcida, você vai no estádio, você vê muita criança, muitas mulheres, pegou amor pelo time. Eu encontrei o Wilson no último jogo, o Wilson, que é do Aruco. Eu falei, ó, o time da cidade hoje é o Maringá Futebol Clube, porque a torcida abraçou o time, né? E as campanhas que está fazendo no Paranaense e na Copa do Brasil, cada vez mais vai vir. Os jovens mesmo hoje é tudo torcedor do Maringá. Ninguém viu o Grêmio da década de 70, 80, 60, né? E como é que fica essa disputa entre os saudosistas, os torcedores antigos do Grêmio e o Maringá? Eu acho que hoje dá mais Maringá, porque o pessoal vai com o time que tem, né? O Grêmio, eu acho que tem um pessoal que é batalhador, mas tem que ter financeiramente dinheiro para tocar futebol, né? E o Maringá, com esses jogos passando com o Brasil, está entrando dinheiro. Então, cada vez mais vai fortalecer o time, né? Tilinho, para a gente encerrar, o que é o futebol? O que futebol foi e é para você? O futebol foi a minha vida, né? Desde de menino, eu já tive o privilégio de morar perto do Brinco da Vila, uma quadra do Brinco. Então, eu vi o Grêmio nascer em 75, né? E vi morrer em 96. Então, eu sempre mexi com futebol, trabalhei na Liga de Futebol por 9 anos de secretário, sou presidente do Esporte Operário da Operária há 44 anos, e fui árbitro de futebol, profissional também, e trabalhei no Grêmio como supervisor, no meu time de infância, trabalhei nesse Maringá Futebol Clube no começo de supervisor também, e a minha vida sempre foi ligada ao futebol. E ao Grêmio, ao Maringá, né? Somente ao Palmeiras, né? Que é o meu time de coração. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Os jovens, eles sempre tinham desejo de participar do Grêmio, né? Categoria de base. Então, como é que funcionava essa estrutura de montagem da categoria de base do Grêmio lá na década de 70? Como é que você se lembra disso? Eu me lembro que tinha o professor Gabriel Caraneto, né? Que sempre manteve um infantil forte, um juvenil forte e um júnior forte. Disputava o Paranaense, campeonato da Liga, né? E aí ele foi embora de Maringá. Aí quem assumiu o infantil foi o Wilson Diabim, o pai do Alex. Montou um infantil muito bom em 77. E daí veio com o Zuringa depois, né? Mas nesse meio tempo aí teve um cara da Vila Pera, o Milton Abono, que sempre foi abnegado. Desde o mirim, infantil, juvenil, ele sempre arrumava fundos para tocar o infantil do Grêmio e o juvenil. Qual que é a sua principal lembrança do Grêmio da década de 70? 70 é o título de 77, né? O título de 77 não tem como... A final em Curitiba, que passou ao vivo pela televisão, eu particularmente não fiquei dentro da sala, ficava só rodando a casa, né? Porque o tempo não passava, né? Eu sendo aquela desespero, né? Porque eu só dava coxa em cima, né? E eu tenho uma lembrança que eu acho que ninguém tem do futebol. Nenhum torcedor tem. Eu fui assistir um jogo em 83, um amistoso do Grêmio em Jandaia. Isso acho que ninguém sabe. Eu fui com a delegação do Grêmio. E chegando em Jandaia, eu fui ajudar o Eli, que era o roupeiro, a pôr a roupa, né? Só que eu não sabia que tinha ficado 5 jogadores para trás do Grêmio em um carro. Aí eu tô lá no vestiário, né? Aí o outro técnico do Grêmio era o Paulo Leão. Ele falou assim, ó, troca o Tilinho. Eu, não, vai trocar. Eu nem jogar o jogo, você vai ficar no banco de reserva. Por um fato, um torcedor do Grêmio, fanático, entrar com o time uniformizado, no gramado, o campo lotado, né? Era aniversário de Jandaia. Aí tirei foto, entrei com os jogadores, tirei foto, só que eu fui batendo a bola, os caras, vai sentar, pelo amor de Deus, não vai passar mais vergonha aqui. Mas aí a minha preocupação é que eu era o único do banco de reserva, o único reserva do Grêmio. A minha preocupação não era o jogo, era os caras chegar. Dali uns 10 minutos os caras chegaram, graças a Deus eu não tive
passar essa vergonha, né? Tive o prazer de vestir a camisa do Grêmio, entrar com o Grêmio em campo, né? Subir as escadas do vestiário, tirar foto tudo com o Grêmio. E aquele dia foi um sonho realizado de um torcedor que eu acho que dificilmente aconteceu com outra pessoa, né? Legal, Tilinho. Valeu. Valeu. Querida, só preciso tirar umas fotos. Tá, pode tirar. Agora já.